Olá, tudo bem? Estamos voltando para o segundo bloco do programa #Projetos com o nosso convidado Marcos da Promax, que é o homem que entende da parte de combate a incêndio, dos equipamentos necessários para se ter na tua obra, né, o futuro estabelecimento comercial, industrial e também, claro, das manutenções dos alvarás que precisa atualmente, ele já disse, anualmente ser revisto, né, visto que as normas sempre estão atualizando, buscando cada vez mais a preservação das pessoas. Então, Marcos, até antes disso eu gostaria de agradecer a Florata, que hoje colaborou aqui com a decoração, né, deu uma melhorada no nosso cenário. Então eu agradeço muito a Fernanda por toda essa colaboração da Florata. Marcos, voltando aqui, vamos falar sobre alvará. Então o que eu queria saber, assim, como é que funciona, quais as necessidades, né, para se ter esse alvará, os complicadores, o que as preocupações precisam ter para que a gente possa ter um estabelecimento dentro das normas técnicas. Júnior, é o seguinte, o alvará de Corpo de Bombeiros tem vários tipos, né? Tipos de alvarás, não diria. Jeito de se tirar o alvará. Existem edificações de menor risco, então são classificados como o grau de risco, dimensionamento, tamanho da edificação, então, altura às vezes, edificações residenciais, prédios comerciais. Então funciona como? Uma edificação uma marmoraria não tem as mesmas exigências de um depósito de combustível, uma distribuidora de combustível, na verdade. Sim. Então, para tudo isso tem que ser feito um projeto, um pré-projeto. Algumas edificações, as maiores de 750 metros, é feito um croquis da edificação, com toda a simbologia, o dimensionamento, com os cálculos exigidos, com engenheiros devidamente habilitados, assinando, atestando isso. Então sempre tem um engenheiro responsável por trás, sobre todo tipo de estabelecimento, que está, vamos dizer assim, se responsabilizando exclusivamente com o combate a incêndio, né? Isso. Acima das edificações de 200 metros quadrados, são exigidos uma ART. 200 metros? 200 metros quadrados. Aí vai ter um engenheiro atestando que aquelas edificações se enquadram dentro das normas do decreto vigente hoje do Corpo Bombeiro de São Paulo Bombeiro. Então, até 750 metros quadrados é uma exigência. Acima disso, muda-se, aí torna-se um projeto técnico completo. Aí vai para São Paulo isso, coloca toda a simbologia, as proteções, tipo assim, a marmoraria, depósito de ferro, uma marmoraria é um tipo. Uma igreja, o maior princípio é evacuação, tá? É outro tipo. E assim subsequentemente. Sim. É assim que funciona então. E alguns vão para São Paulo, dependendo do enquadramento. São Paulo analisa para ficar uniforme os projetos. Antigamente cada região analisava e interpretava de uma forma. Então o responsável da região de Bauru, de Jaú, interpretava de uma forma. De Presidente Prudente. Mesmo seguindo a norma. É a interpretação da lei. Tinha algumas coisas que poderiam ser. Às vezes aqui não precisava e em outra região precisava. Então a Corporação do Bombeiro decidiu deixar tudo uniforme. Padronizou. Então criou um setor em São Paulo, que é o setor de projetos. Então todos os projetos vão para São Paulo, lá para ser analisados, e ressaltando que isso aí demora um pouco. Isso aí, alguns até 30 dias úteis para chegar a ser analisado. O prazo disso é 30 dias úteis. Por isso, né, Marcos, que a gente percebe a importância dessas coisas do projeto ser elaborado com antecedência. Infelizmente, ainda ocorre algumas situações onde a pessoa vai se preocupar com isso depois até da obra pronta, né? Ou quando vai estar já para inaugurar o estabelecimento. Então, realmente, a gente percebe a importância, não porque demora o prazo, mas sim
porque você tem que deixar o ambiente, no caso, né, um comércio, uma indústria, em situações para que ocorra o menor risco possível de um incêndio. A gente percebe realmente, como você falou, que existe as situações em que tem um grau de risco menores e graus maiores. E isso depende, como você falou, de um dimensionamento, às vezes, de metragem, né? Quanto, às vezes, maior, vamos dizer, acima de 750 metros quadrados, você tem uma obrigação maior, né? De ter o hidrante, por exemplo. Isso. Numa situação que você disse sobre essa parte, por exemplo, do grau de risco, por ser um posto de combustível ou uma marmoraria, são situações diferentes. Isso. Outra coisa que você disse, eu notei aqui, é a atividade, né? A atividade também, independente, por dizer, por exemplo, se é um posto de gasolina ou uma marmoraria, também existe uma situação onde tem essa preocupação com a atividade em relação... a gente vê, por exemplo, boate, né? Você citou a Boate Kiss, né? Isso. Então, por exemplo, pode ter uma mesma metragem com um outro ambiente comercial, né? Mas ali, pela atividade, né? De estar um número enorme de pessoas, então o risco é maior. E aí as exigências também vão de acordo com isso, né? Isso. Algumas, Júnior, o risco maior é de incêndio. Algumas, principalmente em consideração de público, que a gente é considerado na classe F6, a preocupação é a evacuação, uma igreja. O que é a maior preocupação? Se der um princípio, evacuar. Sim. O medo de uma igreja, o risco, casa noturna, danceterias, tudo de concessão de público é evacuar. Sim. Ressaltamos também que existem muitos locais que ainda não têm um alvará, tá? E alguns locais, que você acabou de mencionar, o pessoal, depois de pronto, a obra linda, maravilhosa, colocou granito, colocou blindex, aí ele vai atrás de uma aprovação. Às vezes, caso de 10 centímetros de um guarda-corpo que falta, medidas de 1 metro, o pessoal tem o costume de fazer padrão de 1 metro, e a norma é 1,10. Risco de queda externa é 1,30. Às vezes o serralheiro, ele pegou um costume histórico, né? Que a barra, vamos dizer, tem 3 metros, 6 metros, ele corta para aproveitamento. E realmente sai fora da norma. Sai fora da norma. E aí o proprietário deu uma dor de cabeça tremenda por falta, né, de ter tido um contato com um profissional da área anteriormente, né? E também alturas de corrimões, que a gente vê muito. Sim. E altura de corrimão, escada, principalmente algumas antigas, já está mudando essa conscientização. Já está havendo uma conscientização, porém ainda está muito branda ainda. O pessoal está devagarzinho e está acostumando. Corrimão, a gente ressalta, a ponta dele é sempre voltada para a parede. A gente vai ver mais para frente, porque para não enroscar bolsa, não enroscar blusa. A pessoa sobe correndo um corrimão, uma escada, acaba enroscando ali. É verdade. Né? Entendeu? A gente também tem umas imagens que é o AVCB. O que é um AVCB? É essa imagem que está entrando agora na tela aí. Esse aí é o modelo de AVCB, que são os modelos para as edificações acima de 200 metros e com um grau de risco maior. É um projeto técnico ou um projeto técnico simplificado. Esse AVCB é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. Exatamente, isso aqui desculpa. É o auto de vistoria do Corpo de Bombeiro. E também temos o CLCB, é o Certificado de Liberação do Corpo de Bombeiros. Sim. Esse aí é o certificado de vistoria do Corpo de Bombeiro. Então esse certificado ele é dado, vamos dizer, quando é a conclusão então que a obra está ok. Que está ok. Esse aí que é o documento tanto esperado, tão almejado, para levar no escritório de contabilidade, na prefeitura, na própria seguradora. E tem muitas pessoas que não sabem, mas nas entrelinhas do seu seguro pode estar escrito que você tem que ter o CLCB ou AVCB, a autorização do bombeiro, e num momento já desagradável, você pode ter uma surpresa mais desagradável ainda.
E ressaltando que o CLCB, ele é um segmento expresso, rápido. Muitos escritórios de contabilidade até tá tirando ele por si só. Então o CLCB, a pessoa vai entrar no sistema do Corpo de Bombeiro, no via rápida do Corpo de Bombeiro, vai criar um login para ele e lá vai responder as perguntas e o próprio sistema vai encaminhar se é um CLCB, se é um PT ou os PTS, tipo desses projetos. Então hoje já ficou bem mais fácil, só que tendo dentro das normas, ficou mais rápido. Só que tem que ter o corrimão, guarda-corpo, as escadas que forem de granito, colocar fita no derrapante, devidamente sinalizada, larguras. Então hoje ficou mais fácil, porém rigoroso. Sim. E esse rigor, a gente percebe que às vezes os proprietários, eles se queixam, né, porque acham que isso gera custo financeiro. E geram, claro, gerando um pouco de custo. Mas, como você falou desde o início, a preocupação sempre é com a vida das pessoas, né? E quando que... o que eu percebo é o seguinte, às vezes há alguns conflitos devido ao prédio ser prédio antigo, né? O prédio muito antigo, aí, por exemplo, para você adaptar essa situação, eu acredito até que são essas situações que não têm alvará ainda. Alguns estabelecimentos que não têm alvará devem ter muito devido a essa situação, né? De prédios antigos e ter a dificuldade dessa adaptação. E em Jaú, vamos dizer assim, principalmente no caso que Jaú tem uma grande quantidade de casas que estão aí dentro do patrimônio histórico, que na verdade não se pode mexer. E aí, como é que é essa situação que você tem enfrentado? É uma situação de confrontos. O patrimônio tombado, o patrimônio histórico, não pode mexer. E o bombeiro quer que mexa, quer de segurança. Então o bombeiro está focado na segurança de vidas. E o patrimônio histórico na edificação. E para isso tem que chegar no consenso. Existem prédios com mais de 100 anos na cidade, ainda intactos, mesmo que na época que foram construídos, eles nem existiam leis ainda. Aí tem que entrar no consenso. Existe uma comissão técnica do Corpo de Bombeiro. Você apresenta, a situação é essa, o prédio comprova a antiguidade do prédio. Fala, eu estou disposto a fazer isso. E eles vão entrar no consenso. É um pouquinho chato, um pouquinho, mas tem que entrar no consenso, porque não vai desmanchar, não pode. Sim. E não vai ficar sem segurança. Sim. De vidas, também não pode. Sim. Realmente. E esses prédios, muitos, escada em leque, alguns hotéis, escada em leque, antigamente era feito, hoje em dia já não é mais. Sim. Hoje, escada que se corta fogo, enclausurada, com porta guarda-fogo, então já mudou muito. O que também tem muito confronto em corrimão. A altura de corrimão, o prédio que não tinha corrimão, também é muito comum isso aí. Até eu tenho a imagem ali, ó, de alguns corrimões, que é a altura certa do corrimão, o distanciamento e do guarda-corpo. Lembrando que o corrimão ele tem que ser instalado de altura de 86 a 92 centímetros, o ideal seja com 90, tá? E afastado da parede, e a gente é muito comum encontrar, na verdade. Corrimão não é batimão. Muita gente solda direto e a mão tem que correr livre. Se for num prédio, você tem que pegar no último andar, no 15º, 16º, e chegar lá embaixo, contínuo, a mão contínua. E também guarda-corpo, que nem está nessa imagem. O guarda-corpo, o risco de queda interno dentro de uma edificação é de 1,5 a 1,10. E o risco de queda externo, ele passa para 1,30. Mas por que isso? O bombeiro é chato? É isso? Não. Porque interpreta os estudiosos que a pessoa, não existe pessoa acima, estaturas são poucas, acima de 2 metros. Então se der um mal súbito, um mal-estar na pessoa, ela não vai tombar vindo a cair para baixo. Não vai girar para além, né, do corrimão, ela volta para trás. Ela vai escorregar na lateral, ela vai ficar no nível que ela está. Entendi. Entendeu? E também agora nessa outra imagem,
aí consta as dimensões, os tipos de corrimão, que a gente ressalta que deverá sempre virar na parede, para não enroscar a bolsa, que a gente acabou de comentar. E também os guarda-corpo, nessa outra imagem, ó, dá para ver bem os tipos de guarda-corpo. Tem que estar fechado. E o espaçamento máximo de 15 centímetros. Então, além da altura, ele tem um espaçamento máximo de 15 centímetros. Ah, mas o bombeiro é chato, o bombeiro quer isso? Não. Aquele espaçamento tem estudos que é para uma criança não vir a cair, não passar por isso. Porém, muitos serralheiros deixam mais. Eles acabam errando e o bombeiro vai conferir. Com isso aí, o bombeiro é bem rígido, porque pode ser o filho, Sim. O nosso próprio filho que venha sofrer um acidente. É. Então, segurança nunca é demais. Segurança é bem atuante hoje o Corpo Bombeiro, rigoroso e necessária também, né? Sim. Não é... Eu percebo também que quando você falou do corrimão, por exemplo, tiver 15 andares e está ele todo interligado, também tem uma preocupação com deficientes, né, visuais, por exemplo, né, que é dando a continuidade. Então, uma pessoa que tenha dificuldade de enxergar, ele vai ter, então, dessa forma, um guia, realmente. Um guia. Olha, então, tudo isso é pensado, né, para que realmente as pessoas possam ter um caminhamento, né, dentro daquele estabelecimento de forma fácil, pelo menos mais facilitado, né? Como você falou, as sinalizações, né, também muito importantes serem utilizadas para que as pessoas, numa hora de emergência, possam identificar rapidamente aonde é que ele vai sair. Evacuar o prédio, a gente chama de evacuar evacuação. o prédio. Outra coisa interessante que você falou, que eu gostaria de voltar a frisar, que o alvará, da necessidade do alvará e tanto do Corpo de Bombeiro para se ter o funcionamento da casa, né, com residencial e industrial, e que também está ligado ao seguro, né? Isso é importante, porque muitas vezes a empresa tem um seguro, nas entrelinhas, né? Mas o seguro, na hora de ter, se houver algum problema e não tiver os alvarás, ele vai estar, vamos dizer assim, sem aquele retorno do seguro numa situação, né, de uma catástrofe, no caso de incêndio, né? Então isso é bastante interessante. Então nós já estamos terminando o nosso segundo bloco e daqui a pouco nós vamos voltar para falar sobre detalhamentos de projeto. Quais as preocupações principais que uma obra, né, ou mesmo um estabelecimento já existente precisa ter para que tenha o alvará de funcionamento, o alvará do Corpo de Bombeiro, o mais rápido possível. Então daqui a pouco nós voltaremos. Até mais!